Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos dar início a uma série de vídeos com o tema Novíssimos do Homem. Você já ouviu falar em Novíssimos do Homem? Vamos mergulhar nesse mistério doutrinal e espiritual. Novíssimos do Homem. Na doutrina católica, os últimos acontecimentos que afetarão cada indivíduo no fim de sua jornada terrestre são chamados de novíssimos. São eles: morte, juízo, purgatório, inferno, paraíso. O estudo dos novíssimos também é conhecido como escatologia individual, pois trata exclusivamente do estudo individual do destino das almas após a morte, diferenciando-se assim da escatologia coletiva, que visa estudar os últimos acontecimentos relativos a toda a humanidade, segundo a mesma ótica cristã. O termo novíssimos é de origem bíblica e pode ser encontrado no livro do Eclesiástico, também conhecido como Siraque, presente nos dias de hoje apenas nas edições católicas da Bíblia. Em todas as tuas obras lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Eclesiástico capítulo 7, versículo 40. Desde os primeiros séculos da tradição cristã, é de costume, nos mosteiros e abadias, o exercício mental da lembrança da morte e suas consequências, como forma de disciplinar o coração e cultivar suas virtudes. Na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar várias passagens falando sobre o julgamento particular, que ocorre quando? Assim que morremos. O que seria a morte? Separação da alma do corpo. Em seguida, segue o julgamento. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nos diz: só se morre uma vez, e em seguida segue o juízo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Então, vemos aqui claramente a doutrina sobre o juízo particular. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1021, diz assim: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte, de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. No Antigo Testamento, quando uma pessoa morria, ela não ia para o céu. Ela ficava no que chamamos de mansão dos mortos, Sheol, limbo. E este lugar, espiritualmente falando, era onde as almas, como as almas de Abraão, de Ló, Jacó e tantos outros, estavam. Quando Jesus, ele veio e se encarnou, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, nessa subida de Jesus ao céu, que chamamos de ascensão, então, essa mansão dos mortos, ela foi aberta para que os justos possam entrar no céu. Agora, cada um de nós temos acesso ao céu por causa de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. No parágrafo 1022 do Catecismo diz assim: cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Ou seja, se estivermos totalmente santos, numa amizade, numa comunhão perfeita com Deus, sem nenhuma mancha de pecado, iremos para o céu. Se tivermos com alguma manchas de pecado, mas não foram graves e não teve tempo de se purificar aqui na terra, purgatório. E se morrermos em estado de pecado mortal, pecado grave, e não estivermos numa comunhão plena com Deus, e escolhermos esta via, este caminho de perdição, então chamamos de inferno, perdição eterna. No entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. O que irá julgar o ser humano? O que irá julgar o ser humano será suas atitudes, o que fizemos de bom, o que fizemos de mal e o que deixamos de fazer, pois a omissão também é pecado. Deus nos deixou, através da lei de Moisés, Êxodo capítulo 20, o que chamamos de decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos referem-se a Deus, os outros 7 ao próximo.
O que teria a ver conosco essa questão do julgamento particular? Após a morte, nós não veremos Deus face a face. Só se vê Deus face a face no céu, paraíso. Então, quando abrimos a Sagrada Escritura e vemos tantas passagens, Jesus falando sobre o julgamento final, por exemplo, Mateus capítulo 25, nós vamos encontrar justamente o que fizemos de bom e o que fizemos de mal, haveremos de realmente prestar contas a Deus, mas também teremos a justiça definitiva. Então aqui tem duas coisas importantes. Após a morte, julgamento particular. Na volta gloriosa de Jesus, o julgamento final. Os bons vão para o céu, os maus para o inferno. Mas como fica a questão da ressurreição da carne? Então, Jesus, ele nos deu a graça de vivermos este grande mistério. Jesus subiu de corpo e alma para o céu. No céu, só tem dois corpos gloriosos e glorificados: o corpo de Jesus e o corpo de Maria Santíssima. Os corpos dos santos ainda necessitam da vinda gloriosa de Jesus para irem para a glória. Então, aqui vemos claramente que esse julgamento final é ansiosamente necessário para os santos, como também para todos nós que buscamos esta santidade. Porém, aqui tem uma coisa muito importante. No decorrer da nossa vida, nós precisamos verdadeiramente ver o que é que nos leva para Deus e o que é que nos tira de Deus. O pecado é a raiz de todos os males, é aonde nós vamos encontrar a nossa perdição, pois o salário do pecado é a morte. Com a primeira desobediência do homem e da mulher, eles foram expulsos do paraíso, perderam a graça santificante e assim entrou a morte no mundo. Então veja, a morte é consequência do pecado. A morte não estava nos planos de Deus, mas o primeiro homem e a primeira mulher pecaram livremente e por isso perderam a graça de Deus. Eles tinham amizade perfeita com Deus, ouvia Deus, falava com Deus, tinham intimidade com Deus. Com o pecado veio, consequentemente, também a doença, a solidão e tantas outras coisas que o pecado traz. Porém, nem tudo estava perdido. Deus enviou seu Filho único para nos salvar. E este preço que ele pagou na cruz por nós, primeiro ele teve que se encarnar, o mistério da encarnação. Depois, a sua morte, ressurreição e subida aos céus, inaugurou um novo tempo, uma nova criação. Então, nós sabemos muito bem que a partir de agora temos uma decisão a tomar. Ou preferimos o paraíso, ou preferimos a morte. O pecado gera morte, mas Deus quer nos curar das feridas do pecado, quer nos trazer uma vida nova, uma vida do Espírito. Eu convido você a ver os próximos vídeos. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre o céu. O que é o céu? O que os santos viram sobre o céu? O que a igreja fala sobre o céu? Então, ficamos por aqui. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.